Muita gente, mas muita gente no meio do carro fala freio a tambor na traseira, que isso é um absurdo, porque não é possível em 2024 ter... Não é bem assim, né? Não é ruim. Fala galera, eu sou Lipe Paiga. E eu sou Paulo Vaz. E vocês estão no Inside Car. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque este é o quarto episódio da série de manutenção, né, Paulo? Exatamente, com os nossos parceiros da De Pascoal. E por que De Pascoal, Lipe? Porque a De Pascoal não empurra serviço que não precisa para você. Exatamente. Esse é o grande centro deles, que é não empurrar nada que seu carro não precisa. Exatamente. São 75 anos de tradição e mais de 120 lojas pelo Brasil afora. Exato. Além do site www.depascoal.com.br. Certo, Lipe? Isso aí. E a gente vai falar do que hoje aqui, Paulo Vaz? Sobre freio, Lipe. Freio. Vamos falar sobre freio, que é um item de segurança, talvez um dos principais itens de segurança do carro, né, Lipe? Principalmente porque tudo que anda tem que parar. Exatamente. E para isso, a gente trouxe aqui o Danilo Ribeiro dessa vez. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e vamos falar bastante sobre freio hoje então, né? É isso aí, prazer é nosso. É, isso que eu ia falar, o prazer é nosso. Danilo, eu tenho uma pergunta antes da gente começar, para o pessoal entender um pouquinho. Como é que funciona o sistema de freio hoje nos carros? Esse sistema de freio com ABS, que é o que é obrigatório sair hoje. Bom, Lipe, explicando de forma bem simples o sistema de funcionamento do freio, quando você aciona o pedal de freio do seu carro, você coloca uma força, né, uma pressão no pedal, que através ali de um componente chamado servo-freio, vai multiplicar essa força, que em contato com uma peça chamada cilindro mestre, que é alimentada por um fluido de freio, gera uma pressão hidráulica. E essa força é multiplicada e aí essa pressão vai diretamente para as rodas, encostando aquela pastilha de freio que você conhece na roda dianteira e lá atrás no cilindro de roda, mantendo aí o contato, né, da pastilha com o disco e das lonas com os tambores. E aí o seu carro diminui a velocidade. Boa, legal. É sempre bom a gente começar explicando isso, porque muita gente não sabe. É o freio do carro, mas não é que nem de bicicleta que pega na roda, não. Porque muita gente não faz ideia de como é, então é legal verdade. mostrar. Aliás, por falar não fazer ideia, a gente estava conversando aqui, né, Lipe, antes da gente começar a gravar, como o sistema de freio, ele freia o carro em X, é isso, certo? Ele sempre uma roda da dianteira com a roda oposta à traseira, é isso? O sistema mais moderno hoje, né, é composto por ABS, que nós temos aqui uma unidade hidráulica, por exemplo, com módulo, gerenciamento. Esses veículos aí de carga, como picape, vans, entre outros, né, tem um sistema de freio eletrônico, monitorado por esse módulo ABS. E aí, através desse cilindro mestre, ele consegue direcionar o esforço das rodas, né, de frenagem para as rodas, e aí ele tende a frear de forma cruzada, quando há necessidade, ou uma distribuição maior percentual na dianteira, um menor percentual na traseira. Até por causa do peso. Tudo isso por causa do peso, da velocidade, né, da direção que está tendo, se é numa curva, se é numa manobra. E isso por causa dos sensores de roda, né? Tudo isso. Cada sensor de roda tem essa... Você tem os sensores das rodas, passa a informação para o módulo e aí ele vai distribuir a frenagem corretamente. Né? A frenagem cruzada, a frenagem mais no eixo dianteiro ou eixo traseiro, é tudo controlado de forma eletrônica hoje pelo módulo central do ABS. E isso é legal, porque antigamente você tinha uns distribuidores que eram um separador, né, hidráulico, vamos dizer assim, que você tinha a distribuição de frenagem para frente e para traseira. Porque os carros todos, motor na frente, e quando você freia abaixa, então você tem que ter menos freio atrás. Hoje em dia não, hoje é tudo eletrônico, né? E existe algo nesse componente que seja substituível ou como isso é eletrônico, quando quebra, joga fora? Então, Lipe, esses módulos, realmente, se der algum problema eletrônico nele, na maioria das vezes eles são blindados, então não cabe um reparo, uma manutenção ali. Tá. Ele tem que ser substituído. A unidade hidráulica, mesma coisa. Se entupir alguma unidade, alguma válvula, travar alguma solenoide, na maioria das vezes tem que ser substituído. Mas para isso você tem vários especialistas hoje no mercado que conseguem fazer um diagnóstico preciso.
Tem carros que existe uma forma de você reparar e tem outros que, infelizmente, a substituição tem que ser completa do componente, viu, Lipe? Agora, Danilo, você falou do funcionamento do freio a disco, né, do jeito que ele funciona, e do freio a tambor. Muita gente, mas muita gente no meio do carro fala freio a tambor na traseira, que isso é um absurdo, porque não é possível em 2024 ter... Não é bem assim, né? Não é ruim o sistema. Não, não é mesmo. Hoje, freio a sistema tambor no eixo traseiro e o padrão de mercado já 100% disco na dianteira, é tudo questão de projeto. Então veja bem, um engenheiro que desenha o carro, faz toda a análise de cálculo, né, de dinâmica do veículo, já projeta um sistema extremamente seguro e funcional, mesmo tendo tambor no eixo traseiro. Então você vai ter sistemas a tambor que vão ser tão eficientes como o do disco de freio. Enquanto a isso, é só um mito mesmo, não precisa se preocupar, freio a tambor, a segurança é tão boa quanto a do freio a disco. Talvez até com uma vantagem, a manutenção dele é mais simples e mais barata de se fazer na maioria das vezes. E tem uma coisa, né? A gente precisa lembrar que o freio atrás é muito menos do que na frente. Então, o freio que você usa mesmo é que nem moto, gente. Quando você vai andar de moto, você não freia o freio traseiro, você freia o dianteiro, né? O traseiro é só, às vezes, para equilibrar. Então, tem que prestar atenção, porque, obviamente, mesmo que tenha o freio ao tambor atrás, o freio que está parando de fato o seu carro é o freio a disco dianteiro. Por isso que ele costuma durar muito mais também, né? O freio traseiro. Na maioria das vezes, você tem duas trocas de pastilha dianteira e o freio traseiro ainda é original do seu carro. Então, ele tem isso mesmo. Agora, carros de tração traseira. Isso é uma coisa que, assim, obviamente, carros de tração traseira, tirando o Chevette, normalmente são carros de um nível um pouco mais alto e de um preço também significativamente mais alto. Você está falando que o Chevette é um carro de nível baixo, é isso? Só quando chove. Ah, bom. E agora, existe alguma especificação de carro de tração traseira tem que ter freio a disco na traseira por causa de tração, ou, por exemplo, os Porsche que tem motor na traseira, ou carros de motor central, existe alguma diferença ou é só por performance mesmo? É literalmente projeto mesmo de performance do veículo. Então, se um carro com tração traseira ou tração integral, que existe bastante também no mercado, tem um projeto que necessita de um freio traseiro a tambor, você deu o exemplo do Chevette, eu trago o exemplo do Fusca. Então, por exemplo, freio a tambor, era nas 4 rodas e nem por isso os Fusquinhas deixaram de participar das competições da época, né? Uhum. Então tudo tem sua época. Eu tive uma Ranger V6 americana que tinha ABS nas 4 rodas e mesmo assim ela tinha disco na frente e tambor atrás, tração traseira. Olha aí. É. Loucura. Não Acontece. sabia não. Agora, Danilo, a gente está vendo alguns tipos de freios aqui, né? Então a gente tem aqui o freio a tambor, temos ali o disco de freio. Agora, o que chama atenção mesmo é aquela pinça de freio ali, que é bonita, né? Pode me chamar de doido, pessoal, mas é bonita, né? Super bem feita. É verdade, né? Esteticamente, né? O conjunto de discos e pastilhas com pinças, inclusive, de repente, pinças desse tipo aqui, quando nós observamos nos carros de alta performance, né? De competição, né? Hipercars e tal, que são pinças... Essa é traseira? Essa daqui é uma traseira, Tá. pra você ter uma ideia, né? Nós temos Grande. aqui uma outra dianteira, por exemplo, de 6 pistões. É projeto mesmo para veículos de altíssima performance. Chama bastante atenção. Mas aí volta naquela nossa conversa. Esteticamente é muito bonito, mas de forma funcional, ambas vai atender o projeto. E quando você olha, né, dos nossos carros, né, do dia a dia, disco na dianteira, até mesmo os carros mais atuais que estão vindo com o disco na traseira, se você pegar aquela questão que nós temos de economia, né, de combustível, eficiência energética dos veículos, as rodas estão mudando o desenho. Não sei se você já reparou nisso. Elas estão tendo um acabamento diferenciado que acaba escondendo até o sistema de freio. Você nem consegue diferenciar se é disco ou pastilha mais nesses carros mais modernos, por causa do desenho da roda. Enfim, é mais bonito? É mais bonito. É mais eficiente? Tão bom quanto o tambor de freio. Agora, eu tenho uma pergunta. Você falou que tem 6 pistões, né? Essa pinça. Qual que é a diferença? Por que tem pinça com 1 pistão, com 2 pistões, com 6 pistões, com 1 pistão não, 2, né? Sempre impar. 2 pistões, 4 pistões, 6 pistões, 8 pistões. Agora tem carro que tem 10 pistões. É muito louco. Por que existe essa diferença? Lipe,
tudo, de novo, questão de projeto. Sempre a gente pode considerar essa máxima. Então, um carro que necessita de uma pinça dessa robustez, com esse projeto de 6 pistões, é porque ele precisa de uma performance de frenagem muito mais elevada do que com um carro com menos pistões. Então, nesse tipo de desenho de pinça de freio com 6, por exemplo, é preciso que uma pastilha simples como essa daqui, só para exemplificar, ela, na hora que é acionado o pedal de freio de um carro com 6 pistões, por exemplo, a Amarok é um carro que tem, acho que 4 pistões, se não me engano, L200 também, entre outras picapes de peso, né, Maverick e tal. Essa área de contato da pastilha, ela precisa pegar com o máximo de eficiência possível na superfície do disco. Tá, legal. Então pensa assim, você tem um pistão aqui só no meio, a intensidade, né, e a dissipação dessa força vai ter mais localizada na região central e depois ela se assenta. 3 pistões, um aqui, um no meio e um aqui, né, ela tem um maior contato. A força Então fica mais bem distribuída, melhor distribuída. Então né? tem a ver também com temperatura, né? Para você não esquentar o meio da pastilha, você acaba diminuindo também um pouco do fading, que o fading é aquele aquecimento. Aquecimento instantâneo somente de uma superfície. Então, com um pistão esquenta no meio e demora para dissipar para as laterais. Com 3 pistões em cada lado, né, sendo 6 no total por lado, você tem uma distribuição dessa carga, né, e essa fadiga menor da pastilha. Agora, a temperatura para o freio é determinante, né, Danilo? Assim, tanto que existem... Esse é um disco de freio mais liso, mas existem os discos de freio que tem as ranhuras, as ranhuras, tal. Perfuração também. Isso tudo é para dissipar calor, né? Tudo para dissipar calor. E quando você fala em temperatura para freio, se a gente está olhando no nosso carro do dia a dia, que a gente vai descer para a praia, pegar uma serra de repente, né, um trânsito intenso, né, ele é um fator importantíssimo de não superaquecer, você tem uma dissipação muito rápida do freio. Mas se você trazer para o mundo da Fórmula 1, por exemplo, quanto mais o freio estiver aquecido, melhor a eficiência, né, no fast track, por exemplo, né, numa volta rápida ali. E aí, para o freio, você tem esses exemplos de disco com outras formas de ventilação, além dessas aletas laterais, a furação ali, os cortes, né, no sentido radial do disco, mas na própria pastilha. Se você pegar essas pastilhas também dos carros mais atuais, pastilhas com mais tecnologia, ela tem um sistema de diferenciação na próxima pastilha, que é um corte no meio dela. Tudo aquilo ali é para ajudar a pastilha a refrigerar melhor e evitar aquela famosa vitrificação ou espelhamento da pastilha, que depois traz o famoso chiado. Assovio, parecendo aquele trem passando, aquele ônibus estacionando ali para pegar o passageiro. Agora, Danilo, você falou de vitrificação. Como é que ela ocorre? Eu preciso fazer alguma coisa errada ou é alguma situação que exigiu e aconteceu? Demora para acontecer? Pode acontecer logo de cara? Como é que ocorre essa vitrificação? Maravilha. Vitrificação é um dos maiores problemas que acontecem nas pastilhas de freio de hoje em dia, né? Se eu tivesse um papel aqui, seria mais fácil de explicar. Mas para exemplificar de uma maneira bem simples aí para vocês, a vitrificação ocorre sempre devido a um superaquecimento no sistema. O que vai acontecer? Quando você está pisando no freio de uma forma muito intensa e não está dando tempo do calor, né, dessa pastilha dissipar, imagina que você chegou no semáforo com o pé muito forte no freio e ficou parado ali. Você ficou pressionando a pastilha de freio em contato com o disco aqui, né? Aí o que acontece? Esse calor da pastilha com o disco não tem para onde dissipar. E aí a pastilha começa a cozinhar aqui, né, popularmente falando, e gera bolsões de ar dentro da massa da pastilha. E aí um exemplo simples é aquele chocolate soufflé airado. Então fica esses bolsões de gases bem na camada da superfície da pastilha que não tem para onde ela sair. E aí ela começa a esfriar sem ter essa dissipação desses gases que gerou dentro da pastilha. Então é quando ela vitrifica, ela endurece essa superfície porque gerou esses bolsões de gases, a pastilha daí ficou rígida, ficou mais dura, né, popularmente falando, e aí ela desliza em vez de atritar com o disco de freio e gera aquele chiado, né, aquele barulho de assovio muito conhecido. E aí o que é a prática de mercado? Você tem esse barulho, né, pela vitrificação, você vai lixar a superfície da pastilha numa lixa ali, no formato de 8, para não deformar a superfície, fazer um novo pré-assentamento do freio e aí tende a resolver. Se o barulho voltar é porque essa solidificação atingiu uma camada maior da massa mais para dentro. Aí você não vai ficar perdendo tempo em lixar, substitui. Mas tem uma pergunta.
Às vezes você pode trocar a pastilha e não precisar trocar o disco, certo? Certo. Tá. E aí eu me lembro, tá? Isso é popular, tá? Não entendo nada, estou perguntando para você que é especialista. Eu me lembro do povo falar que o assentamento da pastilha com o disco usado, ele precisava acontecer. E às vezes o freio chia por conta desse assentamento. Aí eu me lembro que os caras pegavam a pastilha, com licença, e faziam aquela lixadinha aqui em cima, para quebrar, em cima e embaixo, para ele ter uma área de contato melhor com o disco. Isso existe de fato, essa chiadeira, ou isso foi uma coisa que inventaram para mim? Nossa, Lipe, esse daí para mim é o maior crime que tem na manutenção do freio. Tá. Literalmente. Porque o que acontece? Se você tiver esse canto da pastilha quebrado, concorda comigo que você diminuiu a área de contato da pastilha com o disco? Diminuiu, claro. Aí eu devolvo e falo assim, imagina você vai decolar num avião e o sistemista lá, o cara responsável pela manutenção do avião, estava fazendo um barulho no freio, ele resolveu lixar o canto da pastilha do avião. Fala, não, tá tudo bem, é só para diminuir a vibração e o barulho. Não. Você não vai pôr sua família lá dentro nunca, né? O freio idem. Isso acontece porque o disco usado, ele criou aquela rebarba aqui, né, na borda do disco, e quando a pastilha nova, ela tem a mesma área de atrito do disco, ela fica pegando nessa rebarba aqui em cima, ó. E aí é onde dá aquele barulho, aquele chiado. E antigamente não se tinha torno de freio para retificar o disco, para usinar, né? Aí as pessoas iam lá e quebravam o canto da pastilha. Então, tirava o barulho disso, mas em contrapartida você também tirava a área de contato do disco, você tirava a eficiência de frenagem. Então, não faz. Quer utilizar o mesmo disco porque ele ainda tem material, porque o disco, né, você tem uma espessura mínima de trabalho. Sim. Médico paquímetro, tá dentro, só retifica ele, dá o passe, né, e aí você consegue manter a superfície de atrito lisa e plana, inclusive garante, né, um melhor assentamento nas primeiras frenagens, porque daí você tá uma superfície lisa e plana, nova, com uma outra superfície lisa e plana, para você poder casar melhor a sua pastilha com o disco. E eventualmente elas vão ficar no mesmo formato, não tem jeito. Isso aí vai desgastar daquela maneira e elas vão se encaixar eventualmente, né? É verdade. Agora, Danilo, existe uma prática muito comum no mercado que é de dar o passe no freio. Qual é o risco e qual é a forma correta de fazer isso? Boa. O risco é você dar um passe num disco de freio sem ele estar na medida recomendada pelo fabricante, que é um mínimo de trabalho que fala ali, né? Então o jeito certo é você pegar um paquímetro, medir esse disco, inclusive tem discos hoje que já vem com tipo um TWI, igual tem no pneu do carro. Tem legal. Um furinho no disco, que quando aquele furinho está visível é porque o disco ainda tem material para ser utilizado, né? E aí, se você não tiver, você vai usar o paquímetro comum, tradicional aí, e medir. Onde que eu sei qual que é a medida especificada pelo fabricante? Na estrutura do disco. Em algum lugar ali do disco, na face ali de assentamento com o cubo, nas aletas, em algum lugar do disco você tem a especificação de fabricante. Estando dentro, você pode utilizar um torno de freio comum, né, um torno de usinagem, e aí você vai dar esse passe para deixar essa superfície lisa, tirar as irregularidades que a pastilha anterior deixou, tirar aquela rebarba, e aí mediu, manteve dentro da espessura de trabalho, você pode colocar mais um jogo de pastilha sem problema. Agora, se eu dou aquela freada forte, que dá uma empenada no disco, né, que a gente fala de empenar o disco, você começa a sentir trepidação, aí não cabe... Perfeito. Aí a retífica já fica mais restrita em uma única situação. Se o seu torno é torno de bancada, você não consegue tirar essa deformação com certeza, porque às vezes essa irregularidade de empenamento ela pode ter dado não na superfície de contato da pastilha com o disco, e sim na face de assentamento com o cubo de roda. Então se você tiver essa área aqui sofreu um superaquecimento e empenou, você não consegue no torno de bancada tirar essa irregularidade. Mas se for na superfície aqui de contato com a pastilha, daí o torno resolve. A segunda situação que eu falei que daí dá para você corrigir o empenamento do disco é aquele torno eletrônico, aquele torno que vai aqui no carro. Então tem o torno que faz a retífica local, que faz ali, porque ali ele vai fazer o run-out, que é fazer o rebatimento, e corrigir a deformação que o disco teve por causa desse empenamento. Olha aí, é bom prestar atenção nisso, hein, pessoal? E ó, você falou de disco, mas não é só disco. Nós temos também o tambor.
Se você trocar a lona de freio, você precisa dar o passe no tambor de freio também. Tá. Com a mesma regra. A diferença é que no tambor você não é o mínimo de trabalho como no disco. É o diâmetro máximo. Então você pega o paquímetro, abre, mede o diâmetro máximo, encontra essa informação do permitido pelo fabricante no próprio componente ali, na própria peça, e faz a retífica normal. Caramba, eu não sabia que tinha retífica de tambor também. E aí, e como que eu descubro que o problema está no meu tambor ou no disco de freio quando eu piso? Porque você pisou, você pode ter uma vibração do volante e no pedal. Como que eu sei se é no disco ou no tambor? Se for no volante, é na frente. Se for no volante, é na frente. Se for no pedal, pode ser que esteja atrás o problema. Pode ser. Mas como assim pode ser? Porque se você tiver um empenamento maior, por exemplo, na parte interna aqui, lembra que a pinça de freio trabalha no tipo flutuante, o êmbolo empurra essa pastilha aqui em contato com o disco e a de fora é um pino deslizante que faz a pastilha vir junto. Então, se você tem uma deformação nessa superfície aqui, olha que a pastilha de freio vai fazer no êmbolo, ela vai ficar assim, ó. E aí o pistão não está lá ligado no pedal de freio, então você vai sentir o pedal de freio fazer essa oscilação. E do outro lado? E do outro lado é o volante, porque daí transfere para a pinça de freio, que está ligado no cavalete, que está ligado na manga de eixo, que está ligado na barra de direção e por aí chega no volante. É a importância de saber o que está fazendo, né? Mas a charada para resolver se é na dianteira ou na traseira, na frente usa o relógio comparador e aí você consegue medir a superfície do disco, né, a oscilação dela. E na traseira, vai na rua, numa estrada tranquila, ali numa rua segura, a 40 por hora, 50 no máximo, aperta o botão da alavanca do freio de mão e puxa devagarzinho. Se a alavanca fizer assim, ó, o tambor ovalizou, é ele que está com problema, porque o tambor não empena, o tambor ovaliza. Danilo, agora existe uma diferença de compostos, né? A gente sabe que tem freio de cerâmica, carbono. Explica um pouco para a gente quais são essas diferenças e por que elas existem. Hoje no mercado existem basicamente 3 tipos de compostos para pastilhas de freio. Tem aquelas chamadas pastilhas metálicas, que são compostos mais desenvolvidos para veículos customizados, veículos personalizados para competição, por exemplo, veículos utilizados para track day, etc. e tal. Então elas têm uma fibras de vidro, tem ferro, tem vários tipos de minérios ali nelas. Depois temos as orgânicas, que são aquelas mais comuns para o dia a dia. Então aquelas que você tem possivelmente no seu carro, o nosso seguidor tem no carro dele, aquelas pastilhas mais tradicionais. Então elas têm uma otimização de compostos com menos materiais nobres, né? São minérios também, mas em proporções diferentes. E as mais comuns que estão saindo dos carros de alta performance, aqueles carros de luxo, né, que nós conhecemos aí, várias marcas de carros de alta performance, que são as pastilhas chamadas de cerâmica. Essas pastilhas, elas têm um coeficiente de atrito muito maior, né, devido à sua composição. Então ali você tem várias ligas metálicas específicas, né, para poder ter uma dissipação de calor mais eficiente, então evitando aquele problema que a gente conversou, né, de superaquecimento, vitrificação, ruídos. E um grande diferencial dessas pastilhas é que elas têm, além do menor nível de ruído, elas emitem menos fuligem. Então sabe aquele famoso pó preto que tem na roda do carro, né? Que, nossa, na hora da gente lavar no final de semana, fica meia hora só ali. Essas pastilhas de cerâmicas, né, mais modernas emitem menos pó, então essas pastilhas também são ecologicamente mais corretas. Quanto à firmeza da pastilha, ao quão duro o composto pode ser? Nem sempre um composto muito duro é o melhor, certo? Certo. Você necessariamente tem um composto mais rígido um pouquinho, né, com menos maciez, ele não significa que ele é a melhor. Tudo vai do projeto mesmo, né, do que a montadora exige para aquele carro. Então, nessa pastilha original, ela já tem um tratamento mais diferenciado, né, ela já é uma seleção de materiais mais nobres. Você pode perceber que essas pastilhas, né, de melhor performance já vem com aquela placa de anti-ruído nas costas, né, o chamado anti-chill. Então, são pastilhas que têm ali uma dissipação melhor do calor e elas não são tão duras. Então, ela não judia tanto do disco, não gasta o material do disco de freio. Tá. E aí aquelas pastilhas com uma maciez melhor, um tratamento de composto mais otimizado, aumenta a vida útil do freio e além garante a melhor eficiência de frenagem. Mas você troca a pastilha com mais frequência? Você tende a trocar com mais frequência. Tá. São pastilhas que têm uma durabilidade menor,
né, comparada às pastilhas orgânicas, por exemplo, mas você tem uma eficiência de frenagem maior e você troca ela com menos frequência, mas você preserva o disco. Então, no final das contas, o que acontece? Equilibra. Uhum. Agora, a pastilha, por exemplo, um composto cerâmico, ela pode ser usada com um disco de metal, de ferro fundido, numa boa. Não precisa necessariamente ser usada também com um disco de cerâmica ou carbono, alguma coisa desse tipo. É bem verdade isso. Uma pastilha com característica diferente, você pode aumentar a vida útil do disco. Então, essa pastilha orgânica, ela vai agredir mais a superfície do disco e aí você vai diminuir a vida útil dessa peça. Quando você sobe a tecnologia para uma pastilha de cerâmica, por exemplo, ela dura menos porque ela vai, né, fazer o papel de atrito em relação ao disco. Então ela se desgasta e salva o disco. E aí por isso que você tem uma durabilidade maior do disco. E ele vai aceitar normalmente sem ter problema de danificar a peça, de você empenar o disco. E de novo, né, lembra da conversa do empenamento? A pastilha de cerâmica, ela ajuda você a evitar problemas de empenamento. Então, quanto mais você avança a tecnologia na produção da pastilha de freio, mais você melhora aí o desempenho do sistema de freio, como um todo, a manutenção dele. Bom, mas eu acho que isso a gente tem que deixar para especialista fazer, né, Danilo? Então, você pode levar o seu carro na De Pascoal, marcar o seu check-up gratuito e avaliar os freios do seu carro. Se você acha que tem alguma coisa errada, muito provavelmente tem, né, Paulo? É isso aí. Lembrando que a De Pascoal, todos os profissionais têm mais de 100 horas de treinamento, então eles vão saber exatamente o que fazer com o seu carro e eles não trocam absolutamente nada que não seja necessário. Por isso, a confiança em fazer um check-up com o pessoal da De Pascoal. Uma das mais de 120 lojas espalhadas pelo Brasil, pode te atender perfeitamente, né, Lipe? Concordo plenamente. Danilo, queria agradecer muito a tua presença aqui. Obrigado por esclarecer todas essas dúvidas. E se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente manda para ele e vai tentar responder as suas dúvidas aí embaixo, certo? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Não se esqueça, depascoal.com.br.